Querido amigo, hoje temos por propósito estudarmos detalhadamente o Salmo 148, 149 e 150. Concluímos assim essa série tão especial de 150 salmos nos 55 programas que nós tivemos durante todo esse tempo. Mas vamos iniciar com o Salmo 148. O louvor agora é universal, esse é o título do Salmo. Lembre-se que nós estudamos o louvor individual, estudamos o louvor nacional e agora estudaremos o louvor universal. É o antepenúltimo salmo do livro dos Salmos, é o Salmo 148. Deus seja louvado no céu e na terra. Como outros vários salmos, esse salmo começa e termina com aquela exclamação, aleluia, aleluia. Ele contém 2 pares de versículos nesse salmo com a mesma estrutura. Louvem o nome do Senhor, pois... Mas analisando todo o seu conteúdo, nós vamos perceber 5 respostas a perguntas que normalmente se faz sobre o louvor a Deus. Ora, o tema do salmo então é, se vamos descobrir 5 respostas a respeito do louvor a Deus, é lógico entendermos que o salmo trata do quê? Do louvor que o Senhor merece. Então, o desafio do salmo para nós, veja bem, Salmo 148, qual é o seu desafio? Todo o universo é conclamado a louvar o Senhor, pois Ele é o nosso grande Criador. Todo o universo é conclamado a louvar o Senhor, pois Ele é o nosso grande Criador. Essa é a frase que sintetiza todo o Salmo 148. Encontramos aqui 5 grupos de criaturas que são convocadas para o louvor ao Senhor. Em primeiro lugar, encontramos aqui o louvor celeste dos astros. Versículos 1 a 6. Louvai ao Senhor nos céus. Nessa primeira parte da convocação, tudo que há nos céus e nos ares é convocado para adorar a Deus. Começa com os seres inteligentes, isso é, anjos, e vai até a criação material, sol, lua, água, enfim. Mas como esses seres inanimados podem louvar a Deus? Certamente não louvam a Deus como nós, seres humanos, podemos louvá-lo, racional e conscientemente. Mas esses seres inanimados louvam a Deus pelo simples fato da sua existência. É interessante isso. Eles louvam a Deus sendo e realizando tudo segundo o propósito para o qual eles foram criados. Por isso, então, dando uma sequência, o salmista diz que agora encontramos um outro louvor, que é o louvor dos animais e dos seus habitats. Versículos 7 a 10. São convocados para esse louvor os abismos, o fogo, a saraiva, neve, vapor, ventos, montes, colinas, árvores frutíferas, cedros. Aí são convocados também para louvar quem? As feras, isso é, os animais selvagens, os gados, animais domésticos, os répteis e os voláteis. O que são voláteis? São as aves. Além dos monstros do mar, isso é, os grandes peixes, os grandes animais marinhos, todos são convocados, toda a criação é convocada para louvar e engrandecer o Senhor. Em terceiro lugar, encontramos aqui o louvor dos seres humanos. Versículos 11 e 12. Devem louvar a Deus, grandes e pequenos, isso é, reis e seus súditos. Devem louvar a Deus as autoridades poderosas, isso é, príncipes e juízos. Devem louvar a Deus os gêneros criados, os homens e as mulheres. Devem louvar o grande e majestoso Deus as diversas faixas etárias. Isso é, moços, moças, velhos, crianças. Todos que descendem de Adão e Eva. Portanto, todo ser humano é convocado para louvar a Deus, demonstrando o seu domínio sobre toda a raça humana. Todos devem se curvar em louvor e adoração a Deus. Querido amigo, você também já se prostrou diante dele, louvando e sendo-lhe submisso? Em quarto lugar, o louvor aqui é o louvor que devemos dar por sua grande majestade. Veja o versículo 13. O salmista aqui faz um destaque especial. Quando comparamos o verso 5 com esse verso, percebemos a diferença de louvor dos dois grupos.
Veja bem, lá os seres inanimados louvam a Deus pelo simples fato de existirem e realizarem o propósito para o qual foram criados. Mas aqui, nós, seres humanos, louvamos a Deus conscientemente o seu nome, que é excelso e a sua majestade. Por quê? Porque ele se revelou a nós. Nós podemos louvá-lo com inteligência, pois sabemos que o seu nome é Jesus, isto é, salvação. E o seu nome é Emanuel, isso é, Deus conosco. Em quinto e último lugar, terminando a nossa reflexão sobre esse primeiro Salmo 148, encontramos aqui o louvor dos seus escolhidos. Veja o versículo 14. E o Salmo termina, então, de um modo maravilhoso, porque aqui o salmista não só convoca o seu povo para louvá-lo, mas também dá razões pelas quais nós somos os seus escolhidos e porque nós o tememos, devemos louvá-lo. Veja bem, Deus exalta o poder do seu povo, isso é, Ele deu àqueles que lhe pertencem o privilégio de anunciar a salvação. Ele nos considera santos, isso é, povo de Deus separado, nação santa, povo exclusivo de Deus. Terceiro lugar, louvamos a Deus porque Ele nos faz chegar até Ele. Ele nos aproxima, Ele nos atrai dele mesmo, para Ele mesmo. Louve a Deus, então, lembrando-se daquilo que Paulo disse lá em Efésios 2,13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Sim, querido amigo, a minha sincera oração é que você que está me ouvindo agora pertença ao povo de Deus. Mas se você ainda não pertencer, essa é a hora da salvação. Essa é a hora de, através de Jesus, você se aproximar de Deus e pertencer a essa família bendita. Chegamos agora à reflexão para o Salmo 149, o penúltimo salmo desse grande livro dos Salmos. Louvor ao Deus justo. Veja que o Salmo introduz uma expressão que nós já vimos em outros salmos, um novo cântico. Um novo cântico. São 6 vezes que o salmista usa essa expressão no livro dos Salmos. No Salmo 33, no Salmo 40, no Salmo 96, no Salmo 98, no 149 e no Salmo que estudamos ainda agora há pouco, no Salmo 149. Ele diz que nós devemos expressar ao Senhor um novo cântico. Diante da maravilhosa salvação que Deus nos concede por meio de Jesus Cristo, o homem nunca esgotará os motivos para adorar a Deus. Por isso, ele sempre descobrirá novos cânticos, novas razões para lhe darmos todo louvor e glória. Então, a síntese do Salmo, o desafio do Salmo para nós é o seguinte: reconhecendo a justiça de Deus, devemos louvá-lo com altos louvores. E aqui nós temos 5 verdades sobre o louvor a Deus. Eu repito a síntese do Salmo 149. Reconhecendo a justiça de Deus, devemos louvá-lo com altos louvores. Quais são essas 5 verdades sobre o louvor a Deus? Em primeiro lugar, louvamos em comunhão. É interessante observarmos o versículo 1. Podemos louvar individualmente, com certeza. Podemos louvar a Deus em companhia dos nossos patrícios, com certeza. Mas certamente é muito melhor quando louvamos a Deus com os irmãos, com outros santos, com aqueles que foram também separados porque já se lavaram no sangue de Cristo. Ah, querido amigo, quando o povo de Deus se reúne para louvar, para exaltar, para glorificar o Senhor, há muita alegria. Por isso nós louvamos em comunhão. Em segundo lugar, louvamos com toda a nossa expressão. Versículos 2 e 3. Inclusive com danças, que é a melhor tradução para a palavra hebraica, traduzida no versículo 3, por flautas. Agora, há muita discussão em torno dessa maneira de expressarmos o nosso louvor ao Senhor. Alguns não veem problemas com a dança. Outros irmãos, entretanto, se recusam terminantemente em aceitar tal expressão de louvor. Então, como entender essa situação e qual é a posição certa? Querido amigo, temos que entender que produzir vários tipos de música com os respectivos movimentos era uma das expressões bíblicas legítimas de adoração.
Por exemplo, nós vemos isso lá em Êxodo capítulo 15, 1 Samuel 21, 2 Samuel capítulo 6, Jeremias 31, Lamentações de Jeremias capítulo 5, Lucas, inclusive, capítulo 15, na parábola dos 2 filhos. Lembre-se, quando ele chegou, o filho mais velho chegou em casa, havia festa, havia dança. Então, a dança era uma expressão legítima de adoração, de gratidão, de louvor a Deus. A voz, as mãos, a posição e os movimentos do corpo podem sim expressar os nossos sentimentos de alegria, de contentamento e de gratidão, de júbilo, de louvor ao Senhor. Portanto, o que temos que fazer é ter bom senso. Ter bom senso e avaliarmos se verdadeiramente, quando usamos os nossos gestos, quando usamos o nosso corpo, estamos genuinamente louvando ao Senhor. Se para alguns irmãos o levantar as mãos e o bater palmas também já é problema e não deve ser praticado, certamente o dançar é proibitivo. Então, a recomendação bíblica deve ser respeitada. Que cada um haja de acordo com a sua consciência e com a sua convicção diante de Deus. Com a convicção que Deus lhe deu. E aquele que não tem essa liberdade, não tem essa convicção, não deve julgar o seu irmão. Querido amigo, devemos viver em paz para louvar o Senhor. Em terceiro lugar, louvamos o Senhor em todos os momentos. Versículos 4 e 5. Inclusive quando estamos no nosso leito. Pode ser até uma maneira poética de dizer que quando deitamos em paz, estamos de consciência tranquila, estamos louvando o Senhor. Mas pode ser realmente que estamos nos reclinando. E ali, ao reclinar, se você se lembrar dos tempos antigos, as refeições não eram tomadas em uma mesa, sentados numa cadeira. Aqueles habitantes se reclinavam e ali comiam. E o louvor a Deus é expresso também nas refeições. Sabe por quê? Porque rendemos graças pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Então, o salmista fala que ele está no seu leito. E essa palavra pode significar, então, esses pequenos sofás ou divãs que eles usavam para estarem diante daquela mesa montada para louvar ao Senhor, ingerindo alimentação, reconhecendo o seu sustento. Louvamos a Deus em quarto lugar porque Ele é justo. Os servos fiéis, veja no versículo 6, 7 e 8, se dispõem como instrumentos de justiça do Senhor. Naqueles dias, os servos de Deus eram usados para disciplinar os rebeldes, assim como aconteceu com as nações pagãs que foram dizimadas por Israel. Hoje, certamente, a situação é diferente. Nós não somos mais chamados para fazer guerra contra as pessoas, mas somos chamados, sim, para fazer guerra contra o pecado, contra a injustiça, contra a impiedade. Não com armas, mas com a poderosa mensagem do Evangelho. Desejar a justiça não é incoerente com o louvor. Louvamos a Deus, em quinto e último lugar, no Salmo 149, em retribuição, pois Ele, o nosso Deus, honra os seus santos. Veja o versículo 9. Deus mesmo prepara os seus servos como instrumentos para promover a justiça. E assim o Salmo termina com uma expressão especial. Quando somos submissos ao Senhor e permitimos que Ele nos use, estamos louvando o Senhor. Aleluia! Aleluia! Querido amigo, um novo cântico de louvor devemos render a Deus como servos obedientes. E a maneira de você aplicar essa verdade para a sua vida é através da ação. A prática é: reconheça a grandiosidade do Senhor e entoie junto com outros irmãos um novo cântico. Renda ao Senhor altos louvores. Muito bem, damos graças a Deus. Chegamos ao último dos 150 salmos. Salmo 150, eu coloquei como título, Concluindo com o louvor a Deus. Concluindo com o louvor a Deus. Todo ser que respire, todo ser que respira, todo ser que vive, louve ao Senhor. Essa é a última frase que é o último salmo dessa maravilhosa coleção de canções, hinos, orações, poesias inspiradas que servem para aprimorar a nossa vida devocional. Esse salmo provavelmente foi composto com o propósito exatamente de ser o salmo final do Saltério. E as conclusões dos 4 livros anteriores se deram nos Salmos 41, 72, 89 e 106, mas esses 6 versos desse Salmo 150 são um convite especial para louvarmos o nosso Deus.
Se pudermos comparar com uma peça musical, esse salmo seria o grande finale de uma sinfonia cativante. Então, como mencionamos, cada um dos 5 salmos que compõem o saltério, desses 5 livros, termina com uma bênção, uma doxologia. Esse Salmo 150 serve como uma bênção de encerramento para o 5º livro, mas serve também como bênção de encerramento para a coleção inteira. Conforme as práticas de louvor no Templo de Jerusalém, esse salmo pedia e estimulou o uso de diversos instrumentos e toda a maneira que nós devemos louvar e adorar o Senhor. Se durante o livro algumas instruções não foram entendidas pelo estudante dessa bela coleção, nesse salmo, como uma conclusão apropriada, o salmista responde a todas as possíveis questões que se poderia fazer ainda em relação ao louvor ao Senhor. Que o seu conteúdo, então, é resumido da seguinte maneira: todas as criaturas de Deus, agradecidas por serem sido criadas, devem louvar a Deus, o nosso grande Criador. Eu repito, todas as criaturas de Deus, agradecidas por terem sido criadas, devem louvar a Deus, o nosso grande Criador. Nesse salmo encontramos 5 questões respondidas em relação ao louvor. Primeira questão a ser respondida é: onde Deus deve ser louvado? O início do louvor deve ser no seu santuário, dando uma ideia de que Deus está no trono. A sua presença simbolicamente na Arca da Aliança, e essa dentro do Santo dos Santos, indicava onde estava Deus. Por isso o louvor é dirigido a Ele. Esse louvor deveria ser direcionado ao santuário. Mas como o próprio Deus disse que Ele não ficaria restrito a um templo feito por mãos humanas, o louvor se estica, se expande, pois essa é a ideia da palavra hebraica firmamento. E assim o louvor deve ser dado por onde todos podem celebrar, isso é, o firmamento, obra do seu poder, é um ambiente para toda a criação. E o significado é: Deus deve ser louvado em todos os lugares. A segunda questão a ser respondida é: por que Deus deve ser louvado? Deus deve ser louvado, querido amigo, pelos seus poderosos feitos, por sua imensurável grandeza. Deus deve ser louvado pelo que Ele fez e deve ser adorado pelo que Ele é. No contexto de Israel, além dele ter criado esse povo, além dele ter formado um povo, certamente, o que ele fez durante toda a história do seu povo, até aquela ocasião em que eles estavam celebrando o Senhor, ele tinha feito uma grande obra de redenção, de libertação e de condução. Por isso Deus deveria ser louvado. Mas Deus deve ser adorado também por aquilo que Ele é. Ele é grande, a sua grandeza é incomparável. Em terceiro lugar, no versículo 4, encontramos a terceira questão a ser respondida: como Deus deve ser louvado? Nesse verso, então, o salmista nos mostra que uma das maneiras como devemos louvar a Deus é através da dança. Essa é uma das expressões corpóreas que são legítimas para o louvor a Deus. Isso é, usando a nossa própria forma humana para louvar, para engrandecer a Deus. Como nós tínhamos explicado no versículo 3 do Salmo 149, expressando o louvor a Deus através das danças, era alguma coisa legítima e aceita nos tempos bíblicos. Hoje, como eu disse também, a dança é aceita em muitas comunidades, mas em outros locais não é aceita. Então, o que temos que fazer é nos respeitar mutuamente, sem impor as nossas vontades aos outros e sem julgarmos uns aos outros. Senão, o nosso louvor não passa do teto daquele local de adoração. Se a nossa motivação, querido amigo, é louvar ao Senhor, devemos fazê-lo em harmonia. Em quarto lugar, louvamos a Deus respondendo uma quarta questão: com o que Deus deve ser louvado? Com vários instrumentos: trombeta, saltério ou liras, harpa, adufes ou pandeiros, instrumentos de corda, flautas, símbolos sonoros e símbolos retumbantes. Isso é, todos os instrumentos são válidos se a sua intenção for honesta em louvar ao Senhor. E a quinta e a última questão a ser respondida no versículo 6 é: quem deve louvar a Deus? Todo ser que respira. Todo ser que respira deve louvar ao Senhor. E o significado é claro dessa expressão. Todos os seres vivos são convidados, convocados, encorajados, solicitados e desafiados a louvar o Senhor. Querido amigo,
você e eu, depois de todos esses salmos, somos convidados a louvar ao Senhor. Gaste alguns minutos e agradeça, louve e engrandeça o Senhor. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o primeiro programa em Efésios. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me meu Jesus.